Fala aí, galerinha. Essa é a nossa segunda aula, né? E o nosso projeto de hoje, tá? Nossa missão vai ser acender um LED utilizando o botão, tá? O push button. Então, já tá aqui, ó, protoboard, tá? E tá aqui o Arduino. Eu vou puxar aqui um push button, tá? O botão. E vou puxar também aqui um LED, tá? Interessante a gente pensar aqui o seguinte, ó. Toda vez que eu, né, utilizo um LED, tá? Eu preciso proteger esse LED. Então, a gente puxa um resistor, tá? Até aqui, nenhuma novidade, né? O resistor, ele limita a corrente elétrica e faz com que, né, o LED acaba não sendo queimado. Tá, agora, vamos ver aqui a questão do botão, ó. Vamos lá, olha só. Caso eu energize, tá? Ó, essa carreira aqui, essa carreira, ó, ela tá com o terminal do botão, tá? Então, aqui tá todo mundo energizado. Quando eu aperto o botão, tá? Essa energia do terminal 1, ó, ele vem pro terminal 2, tá? Preciso que você tenha nessa noção. Aqui também, ó, se eu tenho aqui, ó, energia aqui, ó, quando eu aperto o botão, essa energia passa pro outro terminal, tá? E tanto faz se é daqui para cá ou se é daqui, tá, pro outro terminal, não tem problema não, tá? Não tem a polaridade nesse sentido. Então, olha só. O push button, ele é um sensor de toque, tá? E ele vai dar informação ao Arduino. É o seguinte, quando eu aperto esse botão, ele fala o seguinte pro Arduino, ó, acende o LED, tá? Então, o botão acaba sendo, né, uma entrada, né, ele dá uma informação para o Arduino. Então, ele acaba utilizando a porta digital como uma porta de entrada, tá? E aí é o seguinte, ó, eu preciso conectar, tá, o meu... Vamos lá, tá? Eu vou, esse push button, o botão, tá? Na porta de 5 volts, tá? Geralmente é padrão, tá? A gente utilizar os 5 volts com jumper vermelho, tá? Eu poderia pegar esse jumper e colocar diretamente aqui. É que é a questão de, né, assim, de hábito. Eu gosto né, de fazer assim, mais, me sinto mais confortável, acho mais organizado, tá? Então, olha só, todo mundo que está aqui, ó, nessa linha aqui, está energizado com 5 volts, tá? Do Arduino. E aí, eu vou energizar esse botão, tá? Como ainda é 5 volts, então eu vou usar o vermelho aqui, tá? Poderia fazer isso aqui direto. Eu que não quis. Tá, então, ó, quando eu aperto o botão, né, essa tensão de 5 volts me manda uma corrente, e essa corrente passa de um terminal para o outro terminal. Então, aqui também fica todo mundo energizado. E aí, a minha função é a seguinte, né, informar o Arduino, tá, de que existe, né, eu vou escolher aqui a porta digital 6, tá? E aí, ó, quando eu aperto o botão, né, o sensor recebe uma informação seguinte, libera energia, né, na porta digital lá do LED. E aí, como é que ele informa esse Arduino? Através aqui do jumper, né? Fazendo comunicação com a porta digital. Que no caso eu escolhi a porta digital 6. Tá? Mas e quando, né, E quando ninguém aperta esse push button, esse botão? O Arduino, ele precisa de informação. O que está acontecendo? Se não tem tensão alta, tá?
O que está acontecendo, então? Né? Ele precisa de uma informação, porque ele só vai ler, ou está ligado ou está desligado. Então, eu vou puxar aqui um botão não, um resistor, tá? Aqui, ó, pela seguinte característica, ó, essa carreira aqui, tá? Eu vou utilizar o GND. Eu vou colocar um jumper conectado ao GND, tá? Geralmente também, né, o GND o pessoal usa preto, que é o negativo, terra. Mas a cor não influencia, né? Só uma questão de padrão. Tá? Então, olha só, todo mundo aqui está conectado à minha porta digital. Porta digital não, está conectado ao meu GND, tá? E aí é o seguinte, ó, vamos fazer a trajetória da corrente elétrica. Se eu aperto o botão, a corrente vai passar, ó, né, pelo fio vermelho, vai atravessar o botão e vai, ó, seguir no fio verde, vai mandar informação pro Arduino, ó, acende o LED. Quando eu não aperto o botão, então aqui, ó, não tem informação nenhuma, né? A informação fica perdida. Então, eu preciso fazer aqui, ó, fazer uma conexão com o GND, que é o negativo. E aí, esse resistor tá aqui o seguinte, porque quando a corrente passa, né, a corrente não gosta de encontrar resistência. Então, ela não vai passar por onde tem um resistor, já que ela tem a opção de seguir, ó, pro Arduino, tá? Então, isso aqui me impede de ter uma fuga também, essa resistência, tá? E aí, ele me garante o 0 volt quando, então, né, ele também me garante o 0 volt quando eu não aperto botão nenhum. E aí eu tenho uma informação, ó, tá em tensão baixa, tá? Porque ele vai ler, ó, ou ele liga ou ele desliga. Se ele aperta o botão, ele manda a informação para a porta digital. Se ele não aperta o botão, o GND, né, fica garantido que não tem energia passando. Então, tá no 0 volt, tá? E aí, agora eu vou fazer a minha conexão com o LED, entre o LED e o Arduino, ó. Eu vou escolher aqui a porta 9. Vou escolher aqui a porta 9. Porta digital de entrada. Entrada não, desculpa, de saída, né? A porta 6 é uma porta de entrada, né? Que vai receber informação do meio externo, né? Para dizer, ó, preciso que acenda o LED. Então, é porque o botão foi apertado. Se o botão não é apertado, então o LED não é aceso. E da porta 9 vai sair corrente elétrica para acender o LED, tá? Eu vou escolher aqui o LED azul, tá? E aí eu vou botar o fiozinho azul também, tá? Mas é uma questão pessoal, tá? Então, olha só, tá aqui, né, o nosso esquema físico, tá? Tá prontinho. E aí agora a gente vai ver a linguagem de programação.